Irmãos, boa noite, que a graça do nosso Senhor e a paz do nosso Cristo seja sobre todos vós. Meus irmãos, eu os convido a abrirmos a palavra de Deus em Mateus 5, para darmos continuidade à exposição do Sermão da Montanha. Nós começamos hoje no versículo 21, uma nova sessão deste Sermão da Montanha. A primeira sessão foram as bem-aventuranças, que vão do versículo 3 do capítulo 5 até o versículo 12. A segunda sessão nos fala da missão dos cristãos, que é ser neste mundo tenebroso sal e luz, versículos 13 a 16. A terceira sessão, que nós terminamos na última pregação, há 2 domingos atrás, versículos 17 a 20, mostra a relação de Cristo com a lei e dos cristãos com a lei. E agora, do versículo 21 do capítulo 5 até o final do capítulo 5, nós temos uma nova sessão que é chamada pelos comentaristas de as 6 antíteses. São 6 comparações de oposição, antíteses, em que Jesus opõe o ensino dos escribas e fariseus ao seu próprio ensino. São as 6 antíteses. E este primeiro sermão será mais introdutório. Eu vou fazer um panorama sobre estas 6 antíteses, antes de entrarmos nelas uma por uma. Por que isso, queridos irmãos? Porque há em nós uma tendência de fariseus ao lermos o Sermão do Monte. Os fariseus são acusados por Jesus de tentarem cumprir a lei de maneira externa, literal, de maneira legalista. E muitas vezes nós lemos o Sermão do Monte de maneira externa, literal e legalista. Olha, se alguém te der numa face, dê a outra, como se esta figura fosse necessária ser interpretada de maneira legalista. Já pensou um policial abordando um criminoso que seja um cristão, tendo que aplicar literalmente o dar a outra face para o criminoso? Não tem sentido. Outras partes aqui, como se teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Sabemos que não há aqui uma interpretação literal. Portanto, é preciso entender o espírito, a ideia que permeia, que fundamenta toda essa sessão, em que Jesus está contradizendo o ensino dos mestres da lei naqueles dias. O ensino do Senhor Jesus em oposição ao ensino dos mestres da lei. E ele faz esta contradição, este contraditório, com 6 exemplos, as 6 antíteses. Dito isto, dado essa introdução, peço aos irmãos que acompanhem a leitura dos versículos 21 e 22 de Mateus, capítulo 5, que diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus está fazendo aqui, meus queridos irmãos, como eu tenho dito, é contrapor a justiça do reino, ou dos filhos do reino, em relação à justiça dos escribas e dos fariseus. Se nós entrarmos no Sermão do Monte entendendo toda a ideia e os argumentos que são colocados pelo Senhor e a lógica de exposição destes argumentos, nós chegaremos a este ponto do sermão que traz palavras tão fortes, colocações tão radicais, e entenderemos no sentido correto que o Senhor dá às suas palavras. No entanto, se tomarmos estes textos isoladamente, todos nós já estamos condenados ao inferno. Porque quem nunca falou algo contra alguém? Quem nunca chamou alguém de tolo, ou geralmente de coisas piores? Percebam, meus irmãos, que é por isso,
tão necessário entendermos o todo do sermão e não tomarmos as partes do Sermão do Monte isoladamente, para não criarmos doutrinas estranhas, doutrinas que mais trarão dificuldade de compreensão, confusão na mente dos crentes, do que os levarão ao propósito que Cristo tem para a vida deles, que é que eles sejam sal da terra e luz do mundo. Se nós pegarmos estes textos na sua literalidade, nós sairemos aqui extremamente frustrados, decepcionados. Sairemos daqui mutilados, como incapazes de viver os padrões do reino. Mas não é isso que Deus quer. Jesus, ao chamar os seus discípulos, assentando-se no monte e ensinando, ele está mostrando coisas que não apenas são possíveis, coisas que Deus fará na minha e na sua vida, se crermos em Jesus. Então, é preciso entendermos o teor da mensagem. Os irmãos devem se lembrar que nas bem-aventuranças, Jesus descreve o caráter dos filhos de Deus, dos cidadãos do reino. Em uma palavra, estas pessoas são abençoadas. Bem-aventuradas quer dizer isto, são abençoadas, foram alvo da graça, da misericórdia, da salvação de Deus, e tiveram seu coração transformado, em um coração humilde, em um coração manso, em um coração quebrantado, em um coração disposto a perdoar e a receber perdão, em um coração pacificador. E dentre as 8 bem-aventuranças, Jesus declara: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O cristão, queridos irmãos, quando ele é alcançado pela graça de Deus, ele reconhece que em si mesmo ele não tem mérito algum, que a salvação é uma obra da graça, que foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu sou como um trapo imundo, quando comparado com a glória e a santidade de Deus. Eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, quando entendo as exigências de perfeição da sua lei e dos seus mandamentos, mas Ele me alcançou, e pela sua graça, Ele me comprou para si. Queridos irmãos, ao sermos impactados pela graça de Deus, o nosso coração passa a desejar a Deus, e aquilo que Deus é. Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é justo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O crente verdadeiro, ele deseja não apenas a justiça que lhe é imputada, que lhe é dada em Cristo, na cruz, que perdoou os seus pecados, mas o crente verdadeiro deseja que o Espírito Santo o encha, fazendo que sua mente, seus pensamentos, seus desejos, suas palavras e suas ações estejam de acordo com a santa justiça de Deus. Todo cristão que experimentou em sua vida a obra da graça, deseja mais da santidade de Deus. Não apenas a justiça que nos é imputada na justificação, mas também a justiça que nos é dada na santificação. Jesus então declara que uma vez que os crentes vivam nestes padrões de justiça, eles serão perseguidos. É a última bem-aventurança, no verso 10 de Mateus 5. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas ao serem perseguidos, eles não vão se acovardar, eles não haverão de se entristecer, de se enclausurar, de ficarem curtindo uma angústia terrível. Pelo contrário, eles exultarão e alegrarão, porque estarão obtendo o que desejam. Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero ser justo. Eu sei que o Senhor me amou, eu sei que o Senhor me perdoou, mas eu quero a tua justiça em mim. Jesus então diz: quando isto acontecer, exultai, alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. E na medida em que isto acontecer, na medida em que o Espírito Santo for aplicando na vida de cada um de nós a justiça de Deus, nos tornando não apenas justificados em Cristo, mas justos pelo Espírito de Cristo,
porque Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, mas Ele ressuscitou para viver em nós. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:21, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quanto mais Cristo vive em nós, mais nós seremos sal e luz. Os discípulos então perguntam: como, Senhor? Como que eu faço para ter mais do Senhor em mim? Como que eu faço para ter mais do Teu Espírito em mim? De que maneira, Senhor, eu haverei de obter mais dessa bênção de uma vida justa e santa? É por isso que Jesus fala da lei, um instrumento que o Espírito Santo usa para nos santificar, para nos fazer crescer em justiça, para nos fazer sermos cada vez mais cheios da presença de Cristo, é a lei. Mas de uma maneira totalmente diferente, como faziam os escribas e fariseus. É por isso que Jesus no verso 20 diz: porque se a vossa justiça não ultrapassar, não exceder, não ir além a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E todo o restante do Sermão do Monte é a explicação do versículo 20. Como a justiça do crente, que tem fome e sede de justiça, que é perseguido por causa da justiça, e que por esta justiça que manifesta-se em sua vida, é sal em um mundo corrompido, é luz em um mundo tenebroso. Como o crente obtém estas bênçãos? Como ele faz para viver uma vida que excede a justiça externa, legalista, a justiça com interpretações equivocadas, uma justiça que busca méritos, que pratica o mandamento por medo e temor da condenação? Como o crente excede a justiça deles? No capítulo 5, Jesus então nos mostra como o cristão se relaciona com a lei. E no capítulo de número 6, Jesus nos mostra como o cristão se relaciona com Deus e com o mundo, para praticar a lei. E finalmente no capítulo 7, Jesus aplica a justiça de Deus na vida dos crentes. Entendendo o todo do sermão, fica mais fácil tratar das partes. Mas percebam, meus irmãos, que neste capítulo 5, por 6 vezes, Jesus usa uma expressão, ora de maneira completa, ora de maneira resumida. Versículo 21, ouvistes que foi dito pelos antigos, e não aos antigos, a tradução está errada. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Depois, no versículo 27, ouvistes o que foi dito. Depois, no versículo 31, também foi dito, percebam que ele resume, mas é a mesma ideia, também foi dito pelos antigos. Versículo 33, também ouvistes que foi dito pelos antigos, e não aos antigos. Versículo 38, ouvistes que foi dito, e finalmente versículo 43, ouvistes que foi dito. Portanto, 6 vezes no capítulo 5 aparece essa expressão, ouvistes que foi dito pelos antigos, ou a sua forma reduzida. O que significa isto, meus irmãos? Nas vezes em que Jesus refere-se àquilo que foi dito pelos antigos, Jesus está focando na base da justiça dos escribas e fariseus. Como os escribas, que eram os doutores da lei, podemos dizer os teóricos, e os fariseus, uma seita que praticava o ensino dos escribas, portanto os práticos, aqueles que viviam de acordo com os preceitos dos rabinos, dos escribas, como eles interpretavam e praticavam a lei, a sua justiça. E todo o ensino deles, meus irmãos, se baseava nos ditos que foram proferidos pelos antigos. A palavra usada na língua original pode também ser traduzida como homens de uma geração passada, ou homens de uma outra geração. Se traduzíssemos aos antigos, a palavra no original pode ser traduzida tanto como aos ou por os, ou pelos, tanto faz.
Mas se traduzíssemos aos antigos, o sentido mudaria. Porque os antigos não seriam aqueles que estavam ensinando, mas aqueles que estavam ouvindo o ensino. E muitos então interpretam equivocadamente: ouviste o que foi dito aos antigos, dito por quem? Por Moisés, não foi Moisés que deu a lei? Como se Jesus então estivesse dando uma nova lei em oposição à lei mosaica. Como se no Novo Testamento uma oposição ocorresse para com o Antigo Testamento. Mas isto é impossível pela própria estrutura do texto, pelos contextos que nós observamos aqui, como eu vou provar a seguir. É errado essa tradução aos antigos. E não é o reverendo Gustavo que está dizendo, né? Porque eu não sou tão bom assim, nem bom eu sou em grego, né? Só arranho. Mas são especialistas. Se os irmãos procurarem no comentário de Mateus de William Hendrickson, se os irmãos procurarem no livro sobre o comentário Sermões no Sermão do Monte, de David Martin Lloyd Jones, vocês vão ver a mesma opinião externada por pessoas que de fato compreendem profundamente a língua original. As traduções, ambas são possíveis, só que o sentido muda. Os antigos disseram ou eles ouviram? De fato, meus irmãos, pelos antigos, que indica que os antigos, eles falaram, eles é que disseram, é o sentido certo, porque o que Jesus quer nos mostrar aqui, é que os antigos, ao ensinarem a lei de Deus, que fora dada ao povo de Deus pelas mãos de Moisés, acrescentaram suas próprias interpretações e tradições à lei. E não é esta a acusação recorrente de Jesus contra os escribas e fariseus, de acrescentarem à lei tradições dos homens, ao ponto que Jesus, certa feita, alerta os seus discípulos, dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Que fermento é este? O acréscimo que eles colocam de suas tradições, de suas interpretações humanas, de sua forma judaizante de ver a Bíblia, na lei de Deus. E por que pelos antigos é o correto? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque Jesus não entraria em contradição apenas 3 ou 4 versículos abaixo do que ele disse nos versos 17 e 18. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Como Jesus vai afirmar que a lei de Deus é eterna, porque vão passar o céu e a terra, verso 18, mas nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E logo a seguir ele vai dizer que esta lei deve ser reinterpretada, deve ser em alguns pontos anulada, deve perder seu vigor e validade. Seria uma grande contradição. Segunda razão, porque o que é dito pelos antigos e não a eles. Jesus se refere à lei, à Torá, em outras partes deste evangelho, nunca dizendo sobre a lei como lei dos antigos, ou lei dita aos antigos. Esta não é a forma de Jesus falar. Em Mateus 8,4, Jesus diz: Moisés ordenou. Mas a forma recorrente de Jesus referir-se à lei, conforme ele faz lá em Mateus no capítulo 4, quando é atacado por Satanás na tentação do deserto, sempre é com a seguinte expressão: está escrito. Jesus chama a lei de escritura, e não aquilo que foi ouvido pelos antigos, que foi dito aos antigos. Está escrito, Mateus 4, versículos 4, 7 e 10, também Lucas 2, 23, Lucas 4, 4, é a maneira mais comum de Jesus referir-se à lei do Antigo Testamento. Está escrito. Terceira razão, meus irmãos, que devemos entender aquilo que Jesus está aqui colocando, não como a lei de Moisés, mas as tradições dos rabinos, dos mestres judeus. Os antigos rabinos, nos escritos dos judeus, eram chamados de pais da antiguidade. Os pais antigos. Os rabinos famosos, para quem já estudou alguma coisa de judaísmo, como Hilel e Shammai, eram assim chamados, os pais da antiguidade. Portanto, chamar ao ensino
dos judeus, o ensino dos escribas e fariseus, daquilo que foi dito pelos antigos, está de acordo com a tradição dos próprios judeus. Eles se chamavam de pais da antiguidade, os rabinos antigos. Quarta razão, a expressão foi dito é mais associada com tradição oral e não com escritura. Quando Jesus se refere ao Antigo Testamento, ele fala das escrituras, daquilo que está escrito, não daquilo que foi dito. A escritura não é transmitida pela vocalização, pela transmissão oral, ao contrário da tradição rabínica. Os rabinos, meus irmãos, inventaram uma série de interpretações da lei, chamados de midrash, alguns de função mais prática, os midrashim haláticos, outros de funções mais teóricas e teológicas, chamados de midrashim agáticos. E essas tradições orais, esses ensinos rabínicos, eram passados nas sinagogas e nas escolas rabínicas, em uma das quais o próprio apóstolo Paulo estudou, aos pés de Gamaliel, que era descendente do grande rabino Hilel. E essas tradições eram passadas oralmente, se chamavam a lei oral, a Torá oral. Exatamente igual acontece com a Igreja Católica Romana, onde a palavra de Deus está submetida às tradições orais passadas de geração após geração pelos antigos. E os rabinos passavam estas tradições orais e elas eram exigidas e muito mais conhecidas e respeitadas pelo povo. E o quinto motivo para entendermos que Jesus se refere não àquilo que foi dito aos antigos, mas àquilo que foi dito pelos antigos rabinos. O contraste que se estabelece está entre o que os antigos disseram e o que Jesus diz, e não entre o que os antigos ouviram e o que Jesus diz. Jesus estabelece uma antítese entre palavras distorcidas e a verdade, a palavra da verdade. Este é o contraste, esta é a antítese. Mas por que, meus irmãos, os rabinos distorceram o ensino da palavra? Um momento crucial na história do povo de Deus no Antigo Testamento foi o exílio. Para aqueles que não são habituados com a história bíblica, por volta do ano 576 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu a terra da Judéia, Jerusalém, destruiu aquela terra e levou os judeus cativos. E eles ficaram cativos 70 anos na Babilônia, apenas debaixo do domínio dos medos e persas, sobre o domínio de Ciro e de Dario. Eles regressaram à sua terra. Agora você imagina, se todos nós aqui somos invadidos por chineses, e os chineses destroem o Brasil, e os que sobram eles levam para a China, e 70 anos depois nossos filhos voltam. Vocês acham que a maioria dos nossos filhos vão falar português ou chinês? Os judeus não sabiam mais falar a língua hebraica, a língua na qual a Bíblia foi escrita na sua grande parte, o Antigo Testamento. Era necessário então, conforme os irmãos podem conferir em Neemias, no capítulo 8, do versículo 4 a 8, que os líderes do povo, e ali aparecem os primeiros rabinos, os chamados escribas. Neemias foi um deles, Esdras foi um deles, que era necessário que os líderes do povo lessem a lei para o povo. Está lá em Neemias 8,4, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele vários líderes que conheciam a língua hebraica. Aí são nomeados estes homens que se tornariam rabinos, mestres: Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e por aí vai. Versículo 5, Esdras abre o livro à vista do povo, todos analfabetos da língua original. Eles não falavam mais o hebraico, eles falavam a língua dos caldeus, o aramaico. Eles não mais entendiam a própria Bíblia, eles não tinham mais condições de ler e meditar na lei do Senhor. Então, o que aqueles homens fizeram para tentar dirimir a fraqueza e a ignorância daquele povo que volta do cativeiro 70 anos depois? Versículo 7, no final diz:
e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Verso 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então eles liam, eles traduziam e eles explicavam. O problema, meus irmãos, que os sermões, as explicações começaram a ter mais importância, peso e vigor do que o próprio conteúdo da palavra. E aquelas explicações que os rabinos iam dando ao longo dos séculos, isto daí 520 anos antes de Cristo, começa esse processo. Estas explicações passam a ser disseminadas pelos seminários, pelas escolas rabínicas, pelos seus centros de adoração, que foram criados também neste período, as sinagogas, e essa tradição rabínica da prática da lei agora sobrepuja a própria lei. As pessoas conhecem todas as tradições, mas não conhecem nada da Bíblia. O mesmo fato ocorreu na Idade Média. Na medida em que os povos pagãos eram alcançados pelo ministério dos monges, que adentravam pelas tribos bárbaras da Europa, chegando a alcançar os vikings nórdicos, os teutônicos, os ingleses, os celtas, e na medida em que aqueles povos eram alcançados, povos ágrafos, que não tinham língua escrita, e a Bíblia era ensinada para eles, e eles juntavam aquilo que aprendiam, as suas tradições, neste amálgama de cristianismo com paganismo, surgem todas as heresias medievais. E essas heresias começam a ser propagadas oralmente, começam a ser propagadas de pais para filhos, adquirem antiguidade, e parece para nós que tudo que é antigo é bom, né? A empresa é antiga, deve ser boa. E passam a ter força, vigor, passam a cativar as consciências, e de repente as tradições são conhecidas, a Bíblia é ignorada, o povo não sabe ler, o povo não tem acesso à Bíblia. Mais ainda, de repente as tradições são impostas, e o povo não sabe mais nada do conhecimento do Senhor, tal como profetizou o profeta Oséias, em Oséias 6,8, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, porque tu, profeta, negligenciou o ensino, e o meu povo não tem conhecimento. O conhecimento das coisas de Deus é esquecido. Jesus, então, a partir do próximo sermão, mostraremos em cada um destes exemplos e casos, ele está refutando este ensino da tradição, demonstrando que os rabinos interpretavam errado a lei de Deus. Mas qual é a base, qual é a interpretação correta da justiça dos filhos do reino? Se os irmãos observarem, a cada citação do ensino rabínico, Jesus se contrapõe. Versículo 22, eu porém vos digo. Versículo 28, eu, porém, vos digo. Versículo 32, eu, porém, vos digo. Versículo 34, eu, porém, vos digo. Versículo 39, eu, porém, vos digo. Versículo 44, finalmente, eu, porém, vos digo. Uma ênfase, demonstrando a tônica, o ponto central, o aspecto relevante, o destaque deste texto. Jesus não está aqui apenas denunciando os equívocos da tradição judaica, mas ele está mostrando qual é a maneira correta que os filhos de Deus devem interpretar a lei de Deus, a Escritura, para que assim vivam uma vida de santidade, de justiça. É importante primeiro salientar que Jesus, ele não apenas cita a Bíblia, mas ele se coloca como fonte da Escritura. Eu vos digo. Toda a Escritura, e não apenas o Novo Testamento e as palavras de Jesus nos Evangelhos, toda a Escritura provém de Cristo. Ele é a fonte de todo o ensino bíblico. A Bíblia como um todo é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus que falou através de cada um dos profetas e de cada um dos apóstolos. É isso que nos fala Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1, nos versos 10 e 11, que os profetas falaram pelo Espírito de Cristo que estava neles.
aquele que deu a lei a Moisés, agora explica a lei. E não há ninguém melhor para explicar uma lei do que o seu próprio legislador. Aquele que deu as tábuas nas mãos de Moisés, o anjo do Senhor, que acompanhou o povo no deserto, agora se fez carne, habitou entre nós e explica ao povo do Novo Testamento como esta lei deve ser vivida e praticada. Também Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, dos versículos 19 a 21, nos declara que nenhuma escritura, nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação ou elucidação, porque foram homens santos que falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus. Em 2 Timóteo 3,16, o texto fundamental que baseia, que arrima essa verdade, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito de Cristo. Toda a Escritura, meus irmãos. Fica claro aqui que é impossível para um homem praticar a justiça, viver as boas obras, agradar a Deus, andar nos caminhos do Senhor, se ele não tem essa fé fundamental, que não se limita à pessoa de Cristo, porque o objeto da nossa fé é a palavra, e na palavra, Cristo, porque Cristo é a palavra. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o mesmo verbo que se fez carne é o verbo que inspirou os santos apóstolos e profetas, que são o fundamento da igreja e que nos legaram a palavra do verbo. A fé cristã se dirige às Escrituras. A santificação está fundamentada nas Escrituras. Então, meus irmãos, esta é a primeira verdade que devemos entender, e espero que ela tenha ficado clara. Nós não nos santificamos com metodologias, com tradições, com costumes de homens. Nós só nos santificamos pela palavra. Eu vos digo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. A palavra é um instrumento da nossa santificação, a palavra de Jesus. Jesus então contrasta nestas antíteses a lei das obras com a lei da fé. Estas expressões são encontradas num escrito muito antigo da cristandade, um livro chamado O Espírito e a Letra, de Agostinho de Hipona. E Agostinho diz que a lei das obras no Antigo Testamento, a lei dos escribas e fariseus, elas traziam ao coração do homem, quando Deus dizia o que o homem deveria fazer, o temor da condenação. Mas a lei da fé, a lei da graça, a lei que vem de Cristo, não nos traz o temor da condenação, porque pela graça fomos salvos, mas ela nos traz o amor pela justiça. A lei das obras, ela é externa, posto ter sido escrita em tábuas de pedra, mas a lei da fé, ela é interna, gravada pelo dedo de Deus, o Espírito Santo, nas tábuas do coração. A lei das obras exige e condena, mas a lei da fé promete e dá pela fé. O que Agostinho quer entender é que tudo aquilo que Jesus coloca como obrigação para o cristão não é algo que nós haveremos de fazer pelo nosso próprio esforço, mas é algo que nós devemos reconhecer em arrependimento que não temos. Devemos pedir ao Espírito e Ele nos dará, porque nós cremos nele. Ele purificará nosso coração para não termos animosidade contra quem quer que seja. Ele purificará os nossos olhos para não cobiçarmos nada que seja indigno, impuro ou injusto. Ele nos dará uma língua santa para que nossas palavras sejam sim, sim, não, não. É Ele que haverá de reter em nós a ira para que não extravasemos em vingança, em ódio, em contendas, e principalmente é Ele que nos encherá da sua graça para que possamos amar ao próximo como Deus nos ama, como o Senhor nos amou. Queridos irmãos, é esta verdade que temos que entender. Jesus quer que saibamos interpretar a lei de Deus.
E permita-me então brevemente pegar um resumo dessas verdades que encontra-se em nosso catecismo de Westminster, a pergunta 99, que tem a maior resposta, que vão resumir esses ensinos de Jesus em 8 princípios ou regras que devem ser observados. Se a palavra de Deus é um instrumento de santificação, eu tenho que meditar na lei do Senhor dia e noite, pois se assim não o fizer, não serei santificado. E se a palavra de Deus é um instrumento de santificação, eu tenho que saber como interpretar a lei de Deus, aplicando-a à minha vida, porque se assim não fizer, não saberei nem o que pedir a Deus, nem onde eu tenho caído, nem onde eu tenho errado. A primeira regra, meus irmãos, é que a lei de Deus é perfeita, conforme está no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, mas esta lei só restaura a alma se entendermos que ela nos obriga como um todo, não apenas nossos atos. Pecado não é apenas aquilo que você faz, pecado é aquilo que contamina a sua natureza, o seu coração, os seus pensamentos, motivações, intenções. O pecado, ele está enraizado em nós, e a lei de Deus nos obriga a sermos santos como um todo. Pastor, eu não dou conta, mas na fé que temos em Cristo, Ele pode fazer esta obra em nós. É isso que Jesus quer que entendamos. A segunda regra é que esta lei é espiritual, como lemos hoje em Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Deus, Ele não julga apenas nossos atos, mas sendo Deus Espírito, pensamentos para Ele equivalem a atos. Cada impureza do nosso coração estão manifestas e patentes diante de Deus. Ele conhece tudo. Antes que a palavra nos venha aos lábios, o Senhor já a conhece. Portanto, a santificação que Deus requer dos seus filhos é também espiritual e não apenas de atitudes. A terceira regra é que os mandamentos, eles podem trazer vários preceitos e proibições mais de uma vez. A Bíblia nos diz que nós não devemos furtar em um dos seus mandamentos, mas também no mandamento do dia do Senhor é dito que nós devemos trabalhar em 6 dias e fazer a nossa obra. Percebam que a mesma ideia aparece em 2 mandamentos. Deus repete princípios em vários dos seus mandamentos para enfatizar aspectos daquilo que devemos fazer e também aspectos daquilo que devemos evitar. O quarto princípio, e que é muito importante, Jesus nos ensinará isto no Sermão da Montanha. Aquilo que Deus proíbe é porque Ele manda o contrário. Quando Deus proíbe matar, é porque Ele está ordenando: faça tudo que estiver ao teu alcance para preservar, para manter a vida. Quando Deus proíbe adulterar, é porque Deus está também ordenando: faça tudo que está ao teu alcance para manter e preservar a pureza e a castidade, sua e a dos outros. Da mesma forma, quando Deus promete algo, a maldição contrária é prometida àqueles que transgridem o seu mandamento. Se Deus promete abençoar os filhos que honram as autoridades, os pais, as mães e todas as autoridades, Deus também amaldiçoará os rebeldes, que não aceitam as autoridades constituídas, mesmo que elas estejam erradas, porque a autoridade, ela dará contas ao Senhor. Quinta regra: o que Deus proíbe, meus irmãos, não há exceção, não se deve fazer em tempo algum. Se mentira é pecado, mentira é pecado. Quando alguns incorreram neste pecado para salvar a vida sua ou de outros, no caso de Raabe e os espias, no caso de Davi diante do rei filisteu fingindo-se amalucado, eles o fizeram, Deus os perdoou porque buscaram a preservação da vida, mas pecaram. Da mesma forma, as parteiras hebreias ali no Egito, que pouparam a vida das crianças que, segundo o faraó, deveriam ser mortas. Sexta regra, que sob um pecado ou um dever, todos da mesma classe são proibidos ou mandados.
Quando nós lemos ali, não adulterarás, que Jesus trabalhará isso a partir do versículo 27, não é apenas o adultério que está sendo proibido, mas toda sorte de impureza na área sexual. As vestes indecorosas, os palavreados torpes e maliciosos, os olhares libidinosos, as apalpadelas, as insinuações, o ver filmes e séries, ou o que quer que seja, que desperta em nós desejos pecaminosos, tudo naquela área está proibido, e da mesma forma, toda pureza naquela área está ordenado. E, finalmente, meus irmãos, que quando ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhes é proibido. Isso quer dizer que em cada situação que vivamos, nós temos nosso dever de cuidarmos de praticar os mandamentos, não apenas para nós mesmos, mas para sermos exemplo, para ajudarmos e para facilitarmos aos outros a praticarem os mesmos mandamentos. Na verdade, são estas regras condensadas, resumidas nos nossos documentos confessionais, que veremos no estudo do capítulo 5 do Sermão da Montanha. De que maneira o cristão conhece a palavra de Deus, de que maneira o cristão medita na palavra de Deus, de que maneira o cristão aplica a palavra de Deus em cada área da sua vida, em cada campo da sua mente, em cada terreno do seu coração, para crescer em justiça, para crescer em santidade, para receber mais do Espírito Santo de Deus, e assim gozar da comunhão com Deus, e ser usado por Deus como sal e como luz. Eu quero fazer aplicações muito práticas desse sermão. Talvez em alguns momentos ele pareceu, talvez, um pouco teológico demais, mas as aplicações são muito práticas. Irmãos, você nunca haverá de crescer na santidade, se você não tem o hábito de ler e meditar na Bíblia em oração. Nunca. Nunca. Se a sua leitura bíblica é falha e esporádica, você será um cristão que viverá uma vida miserável e infeliz. E eu não te desejo isso, te desejo uma vida abençoada e feliz, mas eu não posso dizer para um paciente que se ele tomar veneno ele vai viver melhor. Posso? Se você ficar enchendo o seu coração de veneno, só se preocupando com séries da Netflix, com coisas vãs deste mundo, o seu coração não vai ser curado, ele vai ser cada dia mais envenenado, porque a boca fala do que está cheio o coração, e o nosso coração é desesperadamente corrupto. Se nós não criarmos e nos esforçarmos para termos tempo com Deus, tempo com a palavra de Deus, meditarmos seriamente na palavra, buscarmos o conhecimento da palavra, não seremos santificados. Nós precisamos, meus irmãos, de assentarmos junto a Jesus e ouvi-lo dizer: eu vos digo. Quantas vezes o Senhor vai ter que nos dizer isso? Filhinho, você quer fazer isso? Eu, porém, vos digo. Filhinho, você quer tomar esse caminho? Eu, porém, vos digo. Meu querido filho, você está tomando essa decisão, pensando estas coisas, deixando estes sentimentos borbulharem em seu coração? Eu, porém, vos digo. Só ouviremos Jesus nos orientar num caminho de justiça, se dedicarmos tempo a Ele. Não tem outro jeito, queridos irmãos. A segunda coisa, meus irmãos, a Bíblia nos chama especificamente a meditar, e a meditação é o exercício espiritual esquecido. Os crentes ainda oram, os crentes, creio eu, ainda leem a Bíblia, mas raros são os crentes que meditam. E o que é a meditação? Joel Bick, no livro sobre a espiritualidade reformada, dá uma boa definição. A meditação é o que liga a leitura à oração. É pegar aquilo que lemos, ver o que lemos tem a ver com a nossa vida e pensarmos nisto profundamente, examinarmos a nossa alma, pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, para que Ele nos mostre se há em nós caminhos maus, coisas que devem ser consertadas. Meus irmãos, minha experiência de aconselhamento é muito interessante, porque todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, principalmente problemas de casal, o marido sabe todos os defeitos da mulher, e a mulher sabe todos os defeitos do marido.
mas eu ainda estou para conhecer um crente que vai dizer: pastor, eu quero falar dos meus defeitos. Já pensou você chegar para o médico e falar: pastor, eu estou doente, mas eu quero que o senhor medica lá em casa, porque minha doença é culpa deles. Não tem sentido, tem? Você ir no médico pedir para ele fazer uma consulta para outro? Eu estou aqui no médico, eu quero consultar o outro, viu, pastor? Não tem sentido. Irmãos, precisamos meditar, e meditar é fazer o autoexame. Não estou dizendo, meus irmãos, que os outros não tenham culpa no cartório, às vezes tem mesmo, e culpas terríveis, mas nós não temos como impedir os outros de pecar, mas pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela obra de Cristo em nós, nós temos como impedir o nosso coração de pecar. Nós temos que meditar na palavra, temos que aplicá-la a nós, temos que nos apropriar das promessas, temos que pedir ao Espírito Santo que nos santifique, temos que confessar os pecados, dando nome a cada um deles. Senhor, olha como eu olhei para aquela mulher, me perdoe, tire isso de mim. Senhor, olha como eu ofendi essa pessoa, me perdoe, tire-se de mim. Senhor, olha como eu me insinuei para fulano, me perdoe, tire-se de mim. Senhor, olha como eu pensei mal de ciclano, me perdoe, tire-se de mim. Se nós não meditarmos, estes pecados, estas manchas, elas não serão vistas por nós mesmos. A meditação é uma profunda anamnese da alma. E, meus irmãos, louvado seja o Senhor, que respeita a nossa privacidade. Eu não posso fazer pela minha esposa e pelos meus filhos, eu só posso fazer por mim, e cada um de nós por si. É você e Deus não te constrange, Ele não te envergonha. É você que vai abrir o seu coração e falar: Senhor, sonda, olha os caminhos do meu coração, a cobiça, a vaidade, a orgulho, a preconceito, a animosidade, a lascívia, desejo sexual desenfreado, a egoísmo, a ira, a perdão que não foi dado. Eu confesso, eu peço o teu perdão, e pela glória e para a glória, e por causa de Cristo Jesus, e pela obra dele, eu peço, Senhor, transforma o meu coração. Irmãos, é assim que o cristão pratica a lei, e é assim que a nossa justiça excede em muito a dos escribas e fariseus, porque a lei não tem mais poder de nos condenar, mas com o Espírito Santo, a lei tem poder para te transformar em uma nova criatura. Que Deus nos abençoe.